Uma audiência da Comissão de Educação da Assembleia debateu 2 desafios relacionados à equidade racial: o combate ao preconceito religioso e a qualificação de professores para ensinar história e cultura afro-brasileira e indígena. Os participantes também analisaram políticas públicas para a educação étnico-racial e escolas quilombolas. A gente também enfrenta hoje um discurso ideológico que está presente nas escolas, que é reproduzido na escola, que discutir relações étnico-raciais para colocar em igualdade aqueles que historicamente foram tratados como desiguais, nordestino, cabeça achatada, preto, preguiçoso, só gosta de sambar, vive na cachaça. Esse discurso que inferioriza, que coloca as mulheres só serve para cuidar de casa, que deixa a escola cedo para cuidar do irmão mais novo, porque ela tem que aprender a cuidar, porque é só para isso que as mulheres nasceram. Para romper com esse discurso, nós precisamos de formação na escola, com orientação pedagógica para isso. A pró-reitora da UFMG ressaltou durante o evento que, apesar da existência de leis que garantem o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, há desafios na implementação. Entre eles, a falta de formação adequada dos professores, tanto na graduação quanto na formação continuada, e a dificuldade de contratação de docentes quilombolas para atuar em escolas de territórios quilombolas. A gente tem, trabalhando nos quilombos, nas escolas quilombolas, pessoas que vêm de fora, né? E isso provoca rotatividade, né? As pessoas não ficam lá, né? Elas vão para essas escolas, mas assim que elas têm uma oportunidade de trabalhar numa escola mais próxima do município, elas migram. Então, a rotatividade, e aí tem um prejuízo muito grande para os estudantes que ficam sem aula, né? Ficam sem professoras todos os dias, então tem esse tipo de problema. Um outro problema é a distância entre essas professoras e as concepções que elas têm e o que elas entendem que são os quilombos. Como elas são de fora, é muito mais difícil fazer isso que a Luciana nos trouxe aqui, né? Que é considerar aquilo que é específico da comunidade quilombola e tratar a comunidade num lugar de dignidade. A professora quilombola Luciana, moradora do quilombo Família Matias, em Belo Horizonte, defendeu a necessidade de mais docentes oriundos dessas comunidades nas escolas quilombolas. Durante a fala, ela alertou que é preciso romper com estereótipos e reconhecer a diversidade de cada território. Nós, lideranças, né, desses territórios, nós temos buscado cada vez mais contribuir para a promoção da educação das relações étnico-raciais a partir dos nossos modos de criar, viver e fazer. Nós entendemos as especificidades de cada território. Então, é muito importante que essas especificidades elas sejam contempladas no currículo. Os participantes do debate apontaram o racismo religioso como um dos maiores obstáculos para um currículo com equidade racial. O professor José Luiz, da Rede Municipal de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, revelou que vereadores tentaram censurar materiais didáticos sobre culturas afro-brasileira e indígena nas escolas da cidade. Constantemente nós somos criminalizados por aqueles que querem nos tirar este lugar, porque eles compreenderam que a escola é importante e eles querem disputar conosco a escola pública como lugar de fala, como lugar de formação. E nós temos que constantemente estar atentos no enfrentamento desse processo interior das nossas escolas. Representantes do governo estadual e federal apresentaram ações para a promoção da equidade racial na educação durante a reunião. Pelo lado estadual, foi destaque a incorporação de saberes tradicionais ao currículo escolar e a formação de docentes especializados para atuação em comunidades quilombolas e indígenas. Temos trabalhado para que as matrizes das escolas indígenas contemplem os saberes tradicionais, a cultura dos indígenas. Temos também ali as questões da educação quilombola. Neste momento, nós temos ofertado curso Conhecendo
territorialidades quilombolas, histórico de lutas e resistências. Como disse Nancy e todos os outros participantes, a gente precisa conhecer, porque o conhecimento ele traz para a gente uma quebra de paradigmas. O governo federal, por sua vez, apresentou os resultados da Política Nacional de Equidade Racial na Educação, um ano após sua implementação. Entre as ações em andamento estão programas para fortalecer a educação étnico-racial e ampliar a educação escolar quilombola em todo o país. Mais especificamente, no norte de Minas Gerais, nós estamos com a implementação, foi implementado aí o Centro de Formação e Educação Quilombola, e aí pensar que os centros de formação, eles estão para além da educação escolar quilombola, porque a educação quilombola ela está para além dos muros das escolas. Então, o Centro de Formação ele está na região para fortalecer a construção e o debate das premissas para a implementação do Instituto Federal na região, que vai ser o primeiro Instituto Federal quilombola que vai ser instituído, e que a construção, a elaboração, digamos, a gente poderia dizer, do funcionamento desse instituto está sendo realizado em parceria com as comunidades locais, com os povos quilombolas, com as comunidades indígenas, para pensar e construir esse instituto de educação quilombola.